Eletrobras, Stone, Direcional, Kinea Securities e Chainlink são 5 das principais recomendações para esse mês. Isso e muito mais você confere agora no Onde Investir em Setembro. É bom você já estar posicionado agora, né? Porque na hora que todo mundo concordar, não, realmente esse cara é firmeza, né? Ele tá comprometido aqui com a nossa inflação, aí já 137 mil pontos já vão estar muito para trás, né? Muitas vezes esse preconceito aí acaba deixando de fora do radar boas empresas aí que podem ajudar no pagamento de dividendos. Isso não significa que os fundos imobiliários vão cair no segundo semestre. Acho até que pode ser o contrário, inclusive. A margem de segurança, ao meu ver, ela é um pouco mais atrativa, porque se as ações caírem, elas estão negociando tão baratas hoje que não vejo espaço para ter muitas quedas, né? Quem está montando posições agora, topando essa volatilidade do meio do caminho que é normal, acredito que vai se dar muito bem. Olá, começa agora o seu programa mensal sobre investimentos. Eu sou Paula Comaceto e acompanharei você nessa jornada em busca do portfólio perfeito para setembro. Para isso, estarei com os analistas da Empiricus Research que irão revelar suas estratégias para as diferentes classes de ativos. Você terá acesso às táticas de alguns dos principais especialistas do mercado para aumentar o desempenho da sua carteira. Serão ações brasileiras visando a valorização de capital, papéis nacionais focados em obter bons dividendos, fundos imobiliários mais recomendados, ações internacionais e criptomoedas. Além de percorrer o cenário macroeconômico e entender os movimentos que marcaram agosto e que poderão impactar setembro. A disparada que levou o Ibovespa a novos recordes nominais começou após o fatídico 5 de agosto. Isso porque naquela segunda-feira, as bolsas globais passaram por um dia de forte crise. A Bolsa de Tóquio, no Japão, teve seu pior resultado desde a histórica Black Monday em 1987, caindo 12% em um único pregão. 3 foram os principais vetores para o pânico nos mercados: temores de uma possível recessão nos Estados Unidos após dados fracos do mercado de trabalho, elevação das taxas de juros no Japão, que reduziram as operações de carry trade e fortaleceram a moeda japonesa, o iene, e a rotação realizada pelos investidores, saindo das empresas de tecnologia para as empresas dos setores mais tradicionais da economia. Esses temores logo desapareceram. Os novos indicadores positivos da economia norte-americana e o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, revelando o corte dos juros em setembro, proporcionaram uma rápida recuperação dos mercados. De lá para cá, o Ibovespa já subiu quase 10%. Por aqui, a indicação de Gabriel Galípolo como sucessor de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central não foi nenhuma novidade, mas agradou neste primeiro momento. A ver seu desempenho a partir de 2025. Se agosto foi um mês de fortes emoções, setembro também promete não ser muito tranquilo. Na espera de uma super quarta, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos decidem sobre suas taxas de juros, as indicações apontam para direções contrárias. Lá, com a iminente queda nos juros. A pergunta é quanto vai cair, 0,25 ou 0,50 pontos percentuais? Aqui, se a Selic vai aumentar. A ver no dia 18 de setembro. Até lá, olhos bem abertos para os novos indicadores e para as nossas próprias questões fiscais. E neste primeiro bloco chegou a hora de falarmos sobre as ações brasileiras. Já estou aqui com Larissa Quaresma para comentar tudo o que você precisa ficar sabendo nas ações neste mês de setembro. Obrigada pela participação, Lari. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui para a gente falar sobre ações. Prazer é nosso sempre, já começando porque foi um mês positivo para as ações aqui no Brasil. A gente viu o Ibovespa bater novos recordes, chegando ali próximo aos 140 mil pontos. Mas me diz uma coisa, porque a gente passou por uma certa tensão no comecinho do mês. Essa confiança do mercado, ela não veio rápido demais? Não acredito que veio rápido demais, Paulinha. Até no mês passado eu tive aqui, né, e comentei que 2024 parecia aquele ano que não começou. Porque na virada do ano passado para esse, a gente estava numa máxima histórica do Ibovespa, ali perto de 134, 135 mil pontos. Voltou um pouquinho lá para os 120 e no mercado esperando o corte de juros lá fora, né? Agora a gente volta para essa máxima histórica, que é uma máxima nominal, né, em valores absolutos, em reais. Se a gente normalizar pelos dois fatores, seja pela inflação, seja pelo câmbio, a Bolsa Brasileira está muito abaixo da máxima histórica
histórica, né? Se a gente pegar aqui como exemplo a bolsa, o Ibovespa, em dólares, a gente está mais de 40% abaixo da máxima histórica em dólares, que foi há quase 15 anos atrás. Então, a gente viu essa desvalorização cambial aí ao longo do ano, né? E o Ibovespa sobe, mas se você olhar em dólar, ele não está tão caro assim, né? Quando a gente olha principalmente do ponto de vista do investidor estrangeiro, que colocou vários bilhões de reais na nossa bolsa em agosto, né? O segundo mês positivo do ano, depois de julho, que foi um mês já super bom, em agosto já são quase 10 bilhões de reais em entrada de gringo. Você fala, nossa, o gringo é maluco, né? Porque já está na máxima histórica. Não, porque no olhar dele ainda é muito barato. Se a gente olha por outra ótica, múltiplo preço sobre lucro, né, a gente ainda está um desvio padrão abaixo da média histórica. A gente está em 10 vezes, a média histórica é 12. E isso mesmo quando a gente tira Petrobras e Vale da conta, que distorcem o múltiplo para baixo. Então, eu acho assim, a gente teve esse estresse no início de agosto, que foi relacionado ao medo de recessão, lá nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu nunca comprei, até falei isso aqui no programa. Depois, os dados que saíram subsequentes corroboraram o pouso suave da economia americana, ou seja, aquela desaceleração bem suave, bem sadia, até que o mercado chamou de Goldilocks, que é uma referência àquele conto infantil da Caixinhos Dourados. Caixinhos Dourados e os Três Ursos, que ela invade a casa dos ursos e prova 3 mingaus, 3 camas e 3 cadeiras até achar o exemplar ideal de cada um. E quando ela vai provar o mingau, ela prova um que está muito quente, fala, nossa, está quente demais. Prova outro, tá muito frio, nossa, tá muito frio. Prova o terceiro, tá aquele quentinho gostoso, fala, esse mingau tá perfeito. Então, Caixinhos Dourados ou Goldilocks em inglês, foi o termo que foi resgatado para descrever a economia americana. A gente não ouvia esse termo nos mercados há vários meses, né? Então, eu acho e eu concordo com a tese do Goldilocks, a economia não tá nem quente demais a ponto de gerar uma inflação, né, uma volta da inflação, e nem fria demais a ponto de gerar uma recessão. Ela está naquele ponto ideal. A inflação está caindo, a atividade ainda está forte, mas está arrefecendo, né, num pace super saudável. Então, isso corrobora o corte de juros lá fora, nos Estados Unidos, no mês de setembro, e isso é muito positivo para mercados emergentes, inclusive para o Brasil, e não à toa a gente viu tanto dinheiro entrando na nossa bolsa em agosto. Agora, por outro lado, se a gente tem essa perspectiva de corte de juros já dada, vamos dizer, para setembro, por aqui já se fala em aumento de juros, né? Com a taxa Selic em 10,5 ponto percentual, tem analista projetando 12% no final do ano. Qual a sua avaliação sobre essa possibilidade de aumento de juros aqui no Brasil e, se aumentar, qual que é ou quais são os impactos para os ativos de risco? Bom, a gente acredita que sim, como casa, né? A gente empíricos aqui, todos os nossos analistas de renda fixa, macroeconômicos, a gente está sim com uma perspectiva de aumento de juros para esse ano. Isso é o que o livro-texto prescreveria para essa composição de inflação, de crescimento econômico e de expansão fiscal no Brasil, de estímulo fiscal. Então, a gente acredita sim em um aumento de juros. Agora, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. A gente não acredita em um aumento para 12%, né? Até o final do ano, principalmente, porque seria assim, aumentos agressivos em todas as reuniões, né? Todas as reuniões do Copom até o final do ano para a gente chegar nesse patamar de juros. Isso a gente não acredita porque seria um choque muito forte de expectativa de crescimento, de expectativa de inflação, que é o que o BC busca, né? Convergir as expectativas de inflação, mas seria talvez um choque muito forte na confiança do empresariado, que já vem de um período difícil no pós-pandemia. O reflexo para os ativos de risco nesse nosso cenário base, que é levar ali a Selic, que hoje está 10,5%, no máximo para os 11,5% no curto prazo, aí nos próximos meses, para as empresas não teria um impacto tão grande quando você fala de até um ponto percentual, né? Porque assim, quem paga 11,5% quem paga 10,5% de juro, paga 11,5%, né? Um ponto a mais não faz diferença. Agora, quando você já começa a subir muito mais do que isso, pode acabar fazendo uma diferença. Essa alta de agora, ela
ela tem não só um componente de você esfriar a inflação, mas ela tem um componente também de você dar um choque nas expectativas de inflação. E quando você der qualquer aumento, você já pode conquistar isso. Então vai depender muito da reação dos bancos, das instituições financeiras, como que elas vão readequar as projeções de inflação delas e dos próprios empresários no reajuste de preço que eles fizeram. Agora, assim, para não gerar pânico, né? A economia está crescendo muito, todos os indicadores de atividade estão super fortes no Brasil. A gente teve essa semana passada, um novo indicador do mercado de trabalho que mostrou uma nova redução no desemprego no Brasil. O mercado de trabalho não dá indícios de enfraquecimento, então assim, a economia está crescendo, as empresas estão crescendo. Eu acho que um pequeno aumento, ele não é um grande fator de preocupação para o investidor de ações, essa é a minha opinião. E já falando em juros, tivemos a indicação no final do mês de Gabriel Galípolo. Nenhuma surpresa, já esperado pelo mercado. Mas, Lari, queria aí saber realmente com essa indicação, que precisa ainda passar por sabatina no Senado, mas é quase certo, né? Na verdade é certo ali, mais uma mera formalidade, vamos dizer assim, né? Realmente para ele tomar posse a partir do ano que vem, aí substituindo Roberto Campos Neto. Qual que é a sua avaliação sobre o Galípolo e quais que serão os desafios daqui para frente nessa nova fase do Banco Central? A indicação veio sem surpresas e nesse sentido eu acho que é bom, porque era um nome que vinha sendo ventilado, vinha sendo o diretor que vinha sendo colocado em destaque, né, tanto pelo governo quanto pelo mercado, e veio sem surpresas. Eu acho que o grande desafio do Galípolo vai ser provar a independência do Banco Central no mandato dele. Eu acho que esse vai ser o grande desafio, porque a pressão política vai ter, né, seja na forma de discurso de palanque ou na forma de pressão real nos bastidores, porque são duas coisas muito diferentes. Eu acho que vai ter essa pressão e eu acho que ele vai precisar provar na prática que o Banco Central está fazendo o que é necessário no mandato dele para cumprir a meta de inflação. Até por isso, eu acho que esse aumento de juros, ele é tão importante agora. Ele pode acabar até ajudando neste sentido, de dar credibilidade ao novo presidente do Banco Central. Então, assim, nas semanas anteriores à indicação formal do Galípolo, ele vinha com um discurso muito conservador, até acho que numa tentativa de comprar essa credibilidade, mas a credibilidade ela vai ser construída de uma forma mais perene e sustentável quando de fato forem tomadas as decisões difíceis necessárias, principalmente aquelas que vão contra, né, o ímpeto estimulativo do governo atual. Então eu acho que são cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que essa credibilidade ela é construída gradualmente, né? E à medida que ela é gradualmente construída, os prêmios de risco vão sendo queimados na nossa curva de juros, a nossa bolsa vai reagindo, é uma coisa gradual. Então assim, se você acredita que vai ter independência, é bom você já estar posicionado agora, né? Porque na hora que todo mundo concordar, não, realmente esse cara é firmeza, né? Ele tá comprometido aqui com a nossa inflação, aí já 137 mil pontos já vão estar muito para trás, né? E nessa nova perspectiva, Lari, o que o investidor deve ficar de olho? Como é que ele deve montar uma boa carteira ali de ações brasileiras, claro, agora para setembro? Em setembro a gente tem super quarta, que é no mesmo dia 18 de setembro, a decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Provavelmente o que a gente vai ter lá fora cai e aqui no Brasil sobe, né? Então é provável que a gente esteja aí no final do mês que vem com uma Selic de não mais 10,5%, 10,75% ou 11%. Nesse cenário, a gente está ainda mais seletivo no quesito alavancagem financeira, né? Então, assim, se antes a gente já não topava empresas muito alavancadas, agora a gente topa menos ainda. Porque eu até tinha comentado antes, para uma empresa que paga as dívidas com 10,5% de juros, paga com 11,5%. Isso não é verdade para a empresa que já está na tampa, já está com o fluxo de caixa muito apertado ali, com muito pagamento de dívida sufocando o caixa. Então, assim, nesse cenário a gente está ainda mais fora de empresas muito alavancadas e a gente mantém essa estratégia para o mês de setembro. Uma outra coisa que a gente está fazendo, a gente está aproveitando essa máxima histórica para fazer um ajuste de risco ali técnico. A gente está tirando um nome que ele é
mais sensível a juros, né, e negativamente correlacionada ao câmbio, que é a Intelbras. É uma empresa que a gente ainda gosta bastante, mas é uma empresa que tem muito do custo dolarizado e pelo dólar estar persistentemente alto, né, a gente optou por tirá-la e colocar a Eletrobras, que tem um perfil mais defensivo, uma empresa de energia elétrica, ainda mais pensando que a gente provavelmente vai ter aumento de tarifa de energia no mês de setembro. A gente deve ir para a bandeira amarela ou a bandeira vermelha, a depender aí da oferta de energia no país. E isso beneficia as geradoras, que é o caso da Eletrobras. Então, assim, ao mesmo tempo a gente traz uma defensividade, né, faz um ajuste técnico ali, aproveitando a máxima histórica e também a gente se expõe aí a esse vetor, esse gatilho que pode acontecer da tarifa mais alta, né? E além de Eletrobras, você tem alguma outra indicação boa para setembro, Lari? Tenho. Stone, que é uma companhia que a gente já carrega na carteira há bastante tempo, no mês de setembro ela está sendo incluída no MSCI Brasil, que a MSCI é uma gigante global de índices, né? Ela faz índices, ela tem um para o Brasil, ela tem um para mercados emergentes, um global, né? E cada um tem seus respectivos pesos, mas ela introduziu uma novidade nesse mês de setembro, que é passar a incluir empresas brasileiras listadas lá fora, porque até então só eram permitidos no índice empresas brasileiras listadas aqui na B3. E com isso vão passar a integrar o índice várias empresas, né? Entre elas a Stone, Nubank, Inter, XP, várias dessas empresas vão passar a integrar e com isso não só essas empresas podem ter um aumento de fluxo, eu acho que vai ser o caso de Stone, que a gente tem na carteira, como o peso do Brasil nos índices globais pode aumentar por conta da inclusão dessas empresas, né, atraindo aí mais fluxo para a nossa bolsa. Então, para um investidor que gosta ali de uma coisa mais tática, pode ser interessante. Você acabou de conferir 2 das principais indicações para o mês de setembro para a carteira de ações brasileiras. Para conferir o relatório completo, é só clicar no link da descrição. É de graça, hein? E neste segundo bloco, vamos falar sobre a carteira de dividendos para setembro. E para falar com a gente, já estou aqui com o Rui Hungria. Obrigada pela participação, Rui. Eu que agradeço, Paula. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso sempre. Vamos começar falando aqui então, porque teve o fim da temporada de resultados agora, né, no meio do mês de agosto. Eu queria que você falasse um pouquinho o que os balanços indicaram sobre a distribuição de proventos em 2024. Na verdade, a gente até foi surpreendido positivamente, né? Foi uma temporada de resultados que acabou vindo melhor do que o mercado esperava. E isso é importante porque a gente vem de praticamente 2 anos de resultados bastante pressionados, né? Por conta de um pouco de desaceleração mesmo da atividade, mas também por causa da taxa Selic, que ficou aí em níveis que chegaram a quase 14%, e isso acabou afetando o lucro das companhias. E agora, com essa redução da taxa de juros nos últimos trimestres, a gente acabou vendo uma pressão menor, né, por conta dessa queda de juros e também uma atividade acelerando um pouco mais, o que foi um duplo benefício aí para o resultado das companhias. E, de maneira geral, as companhias listadas acabaram apresentando resultados melhores. E como os dividendos, no final das contas, eles têm uma relação muito grande com o lucro das empresas, né? Afinal de contas, quanto maior o lucro, mais as companhias tendem a conseguir distribuir dividendos, então esse é um sinal positivo que a gente tem para frente. Se a gente realmente começar a ver essa sinalização aí, ela for mais contundente e acabar se estendendo nos próximos trimestres, o que a gente acredita que realmente deve acontecer, a perspectiva acaba sendo mais positiva aí para dividendos nos próximos trimestres, né? Agora, por outro lado, a gente também tem uma perspectiva de volta de alta na taxa Selic, agora, de repente, até para setembro, né, na próxima super quarta. Isso, de alguma forma, prejudicaria a distribuição dos dividendos? Bom, o que a gente tem visto por enquanto é que, primeiro, não deve ser, se acontecer esse aperto, não deve ser muito acentuado, né? E a depender das condições lá fora, que parecem até
estarem caminhando melhores, no sentido do Fed já estar sinalizando o corte de juros, pode ser que essa alta também nem dure tanto tempo, pode ser que a gente acabe vendo cortes de juros, não dá para especificar exatamente quando, mas que não demore muito a voltar a acontecer. Então não deve ser um efeito muito duradouro no resultado das companhias, e mesmo assim, mesmo em termos de intensidade também, a gente está falando de ajustes aí pontuais, então não deve ser algo que deve preocupar. E além disso, a gente tem que lembrar que os resultados estão melhorando, como eu acabei de falar, então isso também deve contrabalancear aí esse efeito de alta dos juros. Então não é algo que preocupa, especialmente quando a gente fala de empresas que são boas pagadoras de dividendos, que normalmente geram muito caixa, que normalmente não são alavancadas, né? Ou seja, não têm dívidas muito elevadas e acabam sentindo menos esse efeito de aumento de juros. Na distribuição de dividendos, empresas como Vale, Petrobras, setores como bancos e elétricas costumam ser o destaque ali na distribuição em volume, quando a gente fala de volume de distribuição de proventos. O investidor ele deve focar só nessas empresas ou olhar para outros setores? Normalmente é um erro do investidor tentar encontrar boas pagadoras de dividendos pela quantidade de dividendo que ela distribui. Então, se a gente pegar essas empresas que você falou, muitas realmente distribuem bilhões de dividendos. Só que o que o investidor ele tem que focar não é no quanto a empresa paga, mas é o quanto ele recebe de dividendos com relação ao que ele investiu na empresa. Então não adianta nada uma empresa pagar bilhões de dividendos, mas você ter que investir uma quantia muito relevante para comprar as ações dela, né? Eu sempre uso a relação aqui de um imóvel que você coloca para alugar, né? Você compra e coloca para alugar. Se você pagar 10 milhões no imóvel para receber um aluguel de 10 mil reais, pode até parecer bom, mas na verdade você conseguiria talvez receber um rendimento de metade disso comprando um imóvel 10 vezes mais barato, por exemplo. Então, por mais que esse imóvel mais barato renda um dividendo menor, o seu investimento foi menor, né? E o seu yield, digamos assim, ele é mais interessante. Então, o que o investidor tem que focar é no quanto ele está investindo e no quanto ele vai receber de dividendos. E se ele olha dessa forma, ele vai conseguir encontrar uma série de outras empresas que são capazes de pagar bons dividendos, mesmo não sendo essas que você citou aí. Então, trabalho nosso, né, do analista, procurar essas empresas que, inclusive, esse preconceito, na verdade, acaba até sendo bom, porque deixa essas empresas boas meio fora do radar e a gente consegue aproveitar esse tipo de oportunidade, né? E tem alguma empresa fora do radar agora para setembro na carteira de dividendos? A gente aproveitou esse mês para colocar uma empresa que nem é tão conhecida assim do mercado, que é a Direcional, né? Uma empresa de construção civil e uma empresa que, na verdade, né, esse é um setor que não é muito reconhecido justamente por essa característica de pagamento de dividendos, mas essa é uma companhia que tem apresentado resultados sólidos, né? Boa geração de caixa, vive um bom momento aí, principalmente ajudada por esses programas de incentivo ao Minha Casa Minha Vida, inclusive tem pagado bons dividendos e isso mostra, né, como muitas vezes esse preconceito aí acaba deixando de fora do radar boas empresas aí que podem ajudar no pagamento de dividendos para o seu portfólio, né? E você conferiu aí, Direcional é a principal indicação para a carteira de dividendos em setembro, mas além dela, tem outras 4 ações também para buscar dividendos neste mês que está apenas começando. É só clicar no link da descrição aí, não se esquece que é de graça. E neste bloco vamos falar sobre fundos imobiliários. Já estou aqui com o Caio Araújo para comentar sobre a carteira das Top Picks para setembro. Obrigada pela participação, Caio. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá. Começando setembro, já se pensa numa nova alta de juros aqui no Brasil para o próximo dia 18 de setembro. Caio, como é que isso afeta os fundos imobiliários? O investidor precisa ficar preocupado com essa alta? Vamos lá, Paula. Essa perspectiva de alta foi se materializando ao longo de agosto, né? Principalmente com as falas dos integrantes do Banco Central, e é claro que isso foi influenciando o mercado de alguma forma. Na nossa percepção, há um breve ciclo de alta aí por vir, e isso
tende a afetar de forma moderada a categoria. Quando a gente olha para o passado, né, os ciclos de alta que tiveram outra magnitude e outros contextos foram danosos, né, eles danificaram as cotações dos fundos imobiliários, especialmente os fundos imobiliários de tijolos. Só que para esse ciclo, o contexto é um pouco diferente na perspectiva de controle de inflação e temos outros fatores que afetam o IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários, em outras vertentes, vamos dizer assim, né? A curva de juros de longo prazo permanece, vamos dizer assim, estável, né, nos últimos 2-3 meses. O próprio IFIX em agosto, mesmo com essa influência do juro de curto prazo, apresentou performance positiva, né? Isso também tem muito a ver com a composição do índice. O índice, por hoje ter um percentual representativo de fundos de crédito que possuem remuneração atrelada ao IPCA ou ao CDI majoritariamente, também, eu não vou dizer que consegue se proteger, mas consegue ter um balanceamento interessante, mesmo em ciclos de alta, alguns períodos de Selic mais elevado. Então, claro, a notícia não é positiva, acho que um ponto negativo para o segundo semestre seria uma redução no fluxo de captação via emissão de cotas, que foi capitaneada pelos fundos de tijolos no primeiro semestre, agora deve se concentrar em alguns fundos de papel, mas ainda assim isso não significa que os fundos imobiliários vão cair no segundo semestre, acho até que pode ser o contrário, inclusive. E como é que ficam os impactos para os dois segmentos principais dos fundos imobiliários, os de papel e os de tijolo? Bom, Paula, a Selic aumentando, né, e consequentemente o CDI, claro que traz uma perspectiva de risco um pouco maior para os setores como um todo. Agora, numa perspectiva de remuneração, os fundos de crédito podem, de certa forma, se beneficiar, dado que temos carteiras aí indexadas a CDI, né, carteiras de crédito indexadas a CDI, ou ao IPCA, caso este também aumente aí nos próximos meses. No caso dos fundos de tijolos, aí pode existir uma performance um pouco mais sensível, dado que a remuneração está atrelada ao próprio tijolo, é um ativo de risco voltado para equity, né, o próprio tijolo, então ali pode existir mais sensibilidade. Só que vale citar que boa parte desses portfólios já estão descontados, né, os ativos. Então não necessariamente a gente vai ver uma continuidade dessa queda. A questão é, aqueles ativos que possuem uma alavancagem mais elevada, eventualmente uma alavancagem indexada a CDI, e estão em um momento operacional mais delicado, talvez exista uma perspectiva pior de recuperação a partir de agora, mas é algo que a gente só vai ver com o tempo. Dada essa diferença de impactos nos segmentos de tijolo e de papel, o investidor precisa realocar a carteira para setembro? Paula, nossa percepção é que boa parte dos investidores de fundos imobiliários já possui uma carteira consideravelmente posicionada em crédito. Então, eu diria que manter uma posição sólida em crédito, high grade ou aquele mid grade que o pessoal chama, que é um risco médio de crédito, eu acho interessante. Caso não tenha, é uma posição que no book de FIIs deveria ter. No caso do tijolo, se concentrar em ativos de qualidade, bem posicionados em alguns setores, eu acho que é o essencial. E qual que seria a sua principal indicação para a gente começar setembro aí em fundos imobiliários? Boa, vamos falar sobre um fundo de crédito, claro, o Kinea Securities, KNSC11, que é um fundo já tradicional da Kinea, que ele tem um mandato flexível, então ele pode flutuar entre perfil de risco de operação, indexadores também, e hoje está, na nossa visão, um preço convidativo. Ele tem uma indexação em torno de 40% CDI e 60% IPCA hoje, está em período de oferta, então caso essa oferta seja bem sucedida, ela promove um aumento da taxa média da carteira, bem como um dividend yield esperado para os próximos 12 meses na casa de 11,5%. Claro, isso isento de imposto de renda. Então, ainda é uma vantagem perante ao CDI na nossa visão. Você viu aí que Kinea Securities é a principal indicação para as top picks em fundos imobiliários para setembro. Clique aí no link da descrição para descobrir o relatório completo. É de graça.
Neste quarto bloco, vamos falar sobre as ações internacionais para investir em setembro. Já estou com o Enzo Pacheco aqui ao meu lado. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paulo, um prazer estar no seu programa. Prazer é nosso sempre e vamos falar um pouquinho desse cenário internacional, porque setembro estamos na expectativa do corte de juros, mas também tem essa expectativa também ali em relação às eleições norte-americanas. Como é que deve ficar esse cenário para o mercado? Olha, Paulo, acho que finalmente, depois de 9 meses, a gente vai ter o primeiro corte de juros realizado pelo Federal Reserve, né, o Banco Central Americano. A gente teve alguns eventos recentes, alguns dados econômicos apontando nessa direção, então a inflação de fato vem voltando para a meta do Fed de 2%. O dado de emprego mostrou uma leve piora, mas ainda assim, ainda muito baixo para níveis históricos, né? O último dado de desemprego veio no 4,3%, só que o mercado esperava 4,1%. E o Powell, na última fala dele, que foi no simpósio de Jackson Hole, ele deixou claro que o balanço de riscos entre inflação e trabalho agora já não está igual a 3 meses atrás, 4 meses atrás. Agora ele enxerga muito mais risco para o lado do mercado de trabalho do que do lado do aumento de preço. Então o Fed já deixou claro que não quer ver um esfriamento, uma piora do mercado de trabalho. Então, de fato, a gente deve ter o corte de juros em setembro. A questão que fica agora é se vai ser de 0,25 ou 0,50. Eu entendo que ainda será um corte gradual de 0,25. O 0,50 ele seria no caso de uma piora muito substancial do mercado de trabalho. Aí o Fed teria que atuar antes, né, para evitar que essa piora se estendesse para os próximos meses. Agora, o dólar parece viver dinâmicas diferentes, né? Lá no exterior e aqui no Brasil. No final de agosto, o dólar voltou a disparar para cima dos R$ 5,60. O que tem impactado aqui a valorização do dólar frente ao real, mas nem tanto lá no exterior? Por que aqui no Brasil é diferente? Paulo, assim, a gente sempre quando a gente tenta falar do dólar, é extremamente difícil a gente fazer uma projeção, né? São diversos fatores que afetam a moeda. E aí, quando a gente olha o caso brasileiro, a gente tem muitos dos problemas internos impactando essa valorização do dólar. Então, recentemente, alguns dados fiscais que vieram pior do que o esperado mostraram uma certa preocupação dos investidores de que o governo não estaria tão propenso assim a fazer corte de gastos. E, para ser bem sincero, nunca foi algo que esse governo deixou claro, né? Ele sempre falou que queria fazer ajuste, mas talvez um ajuste ali com aumento de arrecadação de imposto, e por aí vai. Então, esses dados econômicos levemente piores que o esperado fez com que o dólar voltasse ali para casa dos 5,60. E até importante salientar, né? Esse movimento recente é um movimento exclusivo aqui do Brasil. Porque quando você olha o dólar index, né, que é uma cesta de moedas em frente ao dólar, o dólar ele caiu 4% no último mês. Então, em parte com essa sinalização do Fed de que deve ter corte de juros, né, no futuro. Então, de fato, você fica muito à mercê das questões internas do que as questões externas. Se fosse só as questões externas, talvez a gente poderia ver o dólar se desvalorizando frente ao real, voltando ali, sei lá, uns 5,20, 5,30, mas, de fato, acaba pesando muito as decisões do governo aqui para a gente ver essa valorização do dólar. Você sempre fala da importância de ter uma parcela da carteira em dólar. O que você indica agora para começar setembro? O que o investidor deve olhar? Qual é a sua estratégia para começar o mês bem aí investindo em ações internacionais? Para o mês de setembro, eu consegui finalmente ter uma maior parcela da minha carteira em setores mais tradicionais da economia. Vamos lembrar, né? A dinâmica até então era de que você deveria apostar em empresas de tecnologia, basicamente as Big Techs, e aí você teria uma carteira muito no positivo. Mas a gente sabe que concentração em poucos setores, em poucas empresas, pode ser positivo no momento, mas no momento que isso acaba virando para o negativo, também vai pegar o seu portfólio e aí, do mesmo jeito que você teve um bom período inicial, você pode devolver boa parte desses ganhos. Então eu consegui finalmente ter uma parcela maior desses setores tradicionais, porque eu acho que dos dois cenários, se o Fed cortar os juros porque a economia está indo bem, então vai fazer um corte gradual, a tendência é que essas empresas que ficaram para trás no começo do ano performem melhor do que essas ações que já se valorizaram muito. A gente viu até 2 meses atrás, quando o Fed sinalizou a possibilidade do corte, as empresas de menor capitalização, as small caps, se valorizaram 10% no mês. E aí eu acho que a gente tem essa possibilidade, né? Então, se a economia estiver rodando num ritmo bom, a gente teve a divulgação do PIB recentemente, veio acima do esperado, acima da leitura anterior, então
não parece que a economia americana está de fato numa recessão ou a caminho de uma recessão, então acho que as outras empresas tendem a se beneficiar. Por outro lado, se de fato a gente tiver uma economia americana numa situação um pouco mais cautelosa, que pode vir a entrar em recessão, essas empresas têm um valuation mais barato. Então, a margem de segurança, ao meu ver, ela é um pouco mais atrativa, porque se as ações caírem, elas estão negociando tão baratas hoje que não vejo espaço para ter muitas quedas, né? Diferentemente das empresas de tecnologia. Mas deixando claro, não é por isso que a gente não vai ter empresa de tecnologia na carteira. A gente tem, só que numa parcela menor. Como eu não entendo que a economia americana está numa recessão, de fato, né, e não acho que vai entrar numa recessão, eu acho que eu prefiro, nesse momento, ter essas empresas mais tradicionais. Então, um movimento que eu fiz, por exemplo, foi aumentar as ações de BP, que é a empresa de energia, produção, exploração de petróleo, e ela tem um valuation barato, ela paga muitos dividendos, paga muitos proventos, e aí a gente tem essa exposição a esse setor mais tradicional da economia. Por outro lado, eu reduzi a Amazon. Eu acho que é importante a gente ter a Amazon na carteira. Ela é uma empresa, a loja de tudo, né? Conhecida pelo e-commerce, mas tem a parte lá de computação em nuvem, suas operações internacionais. Então, é uma empresa com valuation um pouco mais esticado, porque é uma empresa de tecnologia, ela cresce mais, ela merece até, de certa forma, esse valuation esticado. Mas se os investidores começarem a me ligar, eu vejo ela como uma fonte de financiamento para outros papéis. E, por outro lado, se a economia for ruim, as pessoas vão continuar comprando na Amazon. Então, acho que é importante a gente ter o peso, né? Ter um peso nessas empresas de tecnologia, mas vai ser um peso menor nesse mês de setembro. BP e Amazon estão na carteira de BDRs para setembro. Confira o relatório completo clicando no link da descrição. É de graça. Último bloco do Onde Investir em Setembro e já estou com Walter Rebelo para falar sobre o mercado de criptomoedas. Obrigada pela participação, Walter. Oi, Paulinha, muito bom estar aqui com você e com você que está assistindo a gente agora aqui no Onde Investir. Muito bom recebê-lo de volta aqui, mas agosto foi um mês de grandes movimentações. Como foi para o mercado de criptomoedas? O mesmo marasmo, desde março, né? A gente está em um momento de meio que placas tectônicas aqui no nível macroeconômico mudando e que dão uma perspectiva muito boa para a gente, mas que não dá para você fazer um timing aqui de curto prazo, de onde que de fato a gente vai ver uma inflexão dos preços de cripto. Mas em termos de direcionamento, quem está montando posições agora, topando essa volatilidade do meio do caminho que é normal, acredito que vai se dar muito bem. Mas setembro promete ser um mês de grandes emoções, pelo menos para o mercado financeiro. Tem corte de juros já previsto e também estamos ali no meio das eleições norte-americanas. Como é que esses movimentos tendem a impactar as criptomoedas? Então, a questão o que mais afeta, o que determina os ciclos de cripto, né? E lógico que a gente olha aqui para o Bitcoin como o líder, o bastião do mercado, que orienta meio que o que vai acontecer com outras criptos, né? Nível de liquidez, a capacidade que negócios, pessoas, famílias, fundos têm de arcar com dívidas e de quantidade de dinheiro no sistema, em suma é isso. E os juros, ele é o preço do dinheiro, não o preço do dinheiro literalmente, né, mas o custo de você pegar empréstimo. Então se você baixa juros, que é o que a gente espera que o Fed comece a fazer a partir de setembro, isso tende a melhorar a situação de liquidez no mundo, que é algo que já está em expansão. Né? Tanto é que a gente está vendo o Bitcoin e cripto performar muito bem se a gente pegar do intervalo lá do começo de 2023. Né? Foi a classe de ativos que melhor performou, talvez aí perdendo aí para a Nvidia, né? Aqui botando o Bitcoin e a Nvidia um do lado do outro. E aí a grande discussão que a gente estava tendo, que o mercado estava tendo em agosto, em relação à queda dos juros, né, era pertinente também a duas outras variáveis macroeconômicas, que é inflação e nível de emprego, né, o nível de atividade econômica. O Federal Reserve, ele tem um mandato duplo, que é você manter estabilidade de preço e manter o mercado de trabalho saudável. No momento em que nós estamos falando, a gente já sabe que os dados de produtividade do PIB veio acima da expectativa, a inflação está controlada, o PCE, que é o índice de inflação mais utilizado pelo Fed, ele está dentro da normalidade. Desemprego também está dentro da normalidade, apesar de ter algumas distorções de curto prazo devido a idiosincrasias de imigração, né, lá nos Estados Unidos. Então, você tem o que a gente chama de um cenário de Goldilocks. Você tem um cenário de crescimento econômico,
em que você vai baixar juros. Tem até economistas que questionam, né, se de fato você precisa baixar juros com uma economia que está tudo tudo ocorrendo bem. Mas sabemos que o Powell já deu esse direcionamento de que juros vai baixar, né, para controlar aí essa dinâmica que está acontecendo no mercado de trabalho. Isso vai ser positivo para o mercado de risco, né, principalmente para cripto, por essa via da liquidez, que é o que mais importa para cripto. Qual deve ser a estratégia para o investidor pensando no mercado cripto para começar setembro bem aí, pensando em melhores rendimentos? Número 1, você tem que ter Bitcoin, que é o feijão com arroz, né? Toda vez eu venho aqui no Onde Investir, eu falo, olha, você tem que ter Bitcoin. Não adianta você querer acertar a cripto que vai explodir ou a cripto que vai ter um ganho exponencial. Você tem que ter Bitcoin, essa é a condição A, né? Você vai investir nas outras criptos diante da suposição de que o Bitcoin vai performar bem por conta desse negócio da liquidez, né? Que o Bitcoin é um hedge contra inflação, pelo menos é dessa forma que o mundo está começando a ver, né? Então, existe dentro dessa narrativa de cripto, além do Bitcoin como um hedge inflacionário, outros nichos que fazem sentido, como, por exemplo, finanças descentralizadas, que têm ganhado um interesse crescente de instituições como BlackRock, como Fidelity, como os grandes bancos, e por aí vai, e vislumbrando cripto como a infraestrutura com que você pode distribuir produtos, que você pode cortar custos e utilizar de fato o DeFi além do estado atual de DeFi, que é muito cassino, né? Cripto em cima de cripto, de onde é que vem esse rendimento aí? E você incorporar, por exemplo, crédito privado, apólices de seguro, imóveis, tokenizar a economia através dessas infraestruturas. Então, é interessante que você busque diversificar a sua carteira cripto, que deve ser aí algo em torno de 5 a 10%, é uma regra de bolsa. Tem gente que vai querer ter uma exposição a cripto maior do que essa. Eu, certamente, que vivo esse mercado, tenho uma exposição maior do que essa, né? E é interessante que você, além do Bitcoin, tenha essas outras tecnologias que estão sendo exploradas com um viés fundamentalista e não um viés especulativo. Então, vamos aqui fazer uma regra de bolsa, né? Põe 50% da sua carteira de cripto em Bitcoin, compra um pouco de Ethereum, compra um pouco de Solana, que são as duas plataformas de contratos inteligentes em que essas aplicações de finanças descentralizadas podem ser construídas, e compra, por exemplo, Chainlink, que é o ativo que cria o padrão para essas incorporações, essa tokenização de ativos do mundo real, que a gente chama, né, os Real World Assets, a sigla que a gente usa muito é RWA, para esses ambientes de blockchain. Então, eu acho que se expondo a esses ativos, né, uma ótima forma de você estar posicionado em cripto. Lógico, você não está aqui buscando um lucro rápido, né? Você está apostando num ciclo, numa expansão de liquidez, numa direção macroeconômica, que já é um fato que vai acontecer. O relatório completo com as 4 indicações do Walter você confere no link da descrição. E não se esqueça, é de graça, só preencher o formulário. Você viu no programa de hoje porque a Eletrobras, Stone, Direcional, Kinea Securities e Chainlink são alguns dos principais investimentos para setembro. Nos relatórios você encontra as estratégias e todas as indicações detalhadas. Não perca a oportunidade de acessá-las. É só clicar no link da descrição do vídeo, preencher o formulário e pronto. Tudo de graça. Um presente nosso para você. E lembre-se, investir é para todos. Gostou do programa? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também estão em busca de boas oportunidades de investimento. Obrigada pela companhia e nos encontramos no Onde Investir em outubro.